você pensa em Abraão, o que vem à sua mente? A imagem de um homem pacato, tranquilo, sossegado na dele, de boa? Eu vou te mostrar na Bíblia uma história de uma guerra pauleira que mostrou que Abraão não foi chamado de pai da fé à toa, não. O maluco era brabo. Vem comigo. Ao ler as histórias de Abraão na Bíblia, aquela imagem de velhinho pacato, tranquilo, de boa na dele, é totalmente desmantelada. O maluco era brabo, hein? Ainda mais quando se mexia com a família dele. Aí o bicho pegava. No capítulo 14 de Gênesis, temos esta incrível história daquela que foi talvez a primeira guerra mundial da humanidade e a primeira com certeza registrada nas Escrituras. Tudo começou no Vale de Sidim, há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Uma rebelião das nações do Jordão contra o Império Mesopotâmico dá início a uma das mais antigas guerras mundiais que se tem notícia. A Guerra dos 4 Reinos contra 5. Mas o desfecho dessa guerra não é de nenhum reino tentando lutar pela sua liberdade ou de outro reino buscando manter os seus vassalos subjugados ao seu império. Nada disso. Se trata de um homem, ajudado por Deus, que partiu para cima de reinos poderosos para proteger sua família. Se liga só nessa treta. O domínio de Quedorlaomer no Jordão. Quedorlaomer foi imperador de Elão, onde atualmente é o Irã. 14 anos antes dos eventos narrados em Gênesis 14, Quedorlaomer partiu do Oriente, da Mesopotâmia, em direção ao Ocidente, onde conquistou os reinos da região do Jordão, que se tornaram vassalos do imperador. Ele dominava sobre 5 cidades-estados no Vale de Sidim, próximas do Mar Morto. O Vale de Sidim era uma região muito rica e próspera, e Quedorlaomer tinha muitos interesses na região. Um deles era dominar a estrada das caravanas vindas da Arábia e o trânsito para o Egito, algo que de fato ele conseguiu. É possível também que Quedorlaomer tinha muitos interesses no betume, extraído dos poços no Vale de Sidim. Ele dominou a região tranquilo, easy, por 12 anos, até que a submissão dos reis vassalos chegasse ao fim. A rebelião da Pentápolis do Jordão. Por volta de 1950 a.C., no 13º ano do domínio mesopotâmico no Jordão, os reis vassalos se rebelaram contra Quedorlaomer e resolveram dizer chega. Segue a lista dos afrontosos rebeldes. Bera, rei de Sodoma. Birza, rei de Gomorra. Sinabe, rei de Adimá. Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, também chamada de Zoar. Os reis vassalos se cansaram de pagar impostos para Quedorlaomer e resolveram se rebelar, tornando-se independentes. Tá tirando? Os malucos eram ricos, velho. Mas você acha que Quedorlaomer deixou assim na maciota? Ficou barato? O Império contra-ataca. Depois de mais ou menos 2 anos da rebelião, Quedorlaomer se aliançou com outros 3 reinos do norte e partiu na cola dos caras em direção ao ocidente. A Confederação do Norte do Imperador de Elão foi formada por Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Tidal, rei de Goim, e ele, Quedorlaomer, rei de Elão. Bora comentar rapidinho dessa galera. O rei Anrafel é uma figura um tanto misteriosa. Ele pode ter sido o rei mais poderoso daquela patota, já que seu reino, Sinear, é o local da famosa Babilônia, que hoje é o Iraque. Vale ressaltar que na Bíblia, o primeiro imperador de Sinear foi Nimrod, o Conquistador. Aliás, algumas tradições judaicas assumem que Anrafel era o próprio Nimrod. Outra teoria é que Anrafel era, na verdade, Hammurabi, o rei da Babilônia daquele período, muito conhecido por sua obra jurídica chamada O Código de Hammurabi. Conhece? Dá uma pesquisadinha a respeito que vale a pena. E essa patota formada por 4 reinos do norte saiu da Mesopotâmia em direção ao ocidente e entrou na Palestina, botando terror e destruindo tudo. Em Gênesis capítulo 14, versículo 7, diz: Depois voltaram e foram para En-Mispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus
que viviam em Hazazon Tamar. O exército deles abriu uma rota de destruição e foi dominando tudo antes mesmo de chegar em Sidim. A estratégia deles era botar o terror e pôr medo nos reinos do Jordão para que quando chegassem, eles já tivessem se rendido. A estrada pela qual eles seguiram é conhecida hoje como a Estrada dos Reis. E para você ver quão poderosos eram esses reis, se liga só no que eles conquistaram pelo caminho. Eles dominaram também os Refaíns, os Zuzins, os Emins e os Oreus. Esses povos, conhecidos por serem numerosos e muito altos, são mencionados em Deuteronômio 2, versículos 10 a 12 e também no versículo 20. Eram literalmente gigantes, como Golias, da história de Davi e Golias. Vai sentindo como essa confederação de Kedorlaomer era overpower. A batalha no Vale de Sidim. O povo rebelde, no entanto, não se intimidou e partiu para cima dos Thunderbolts de Kedorlaomer. Só que esse primeiro confronto no Vale de Sidim não foi muito favorável para os donos da casa, não. Eles foram friamente derrotados por Kedorlaomer e tiveram que fugir. E o pior, os caras caíram nos próprios poços de betume que eles cavaram nas terras deles. Não conheciam nem o terreno da própria casa para poder combater os inimigos. Mas alguns sobreviventes fugiram para os montes. Só que o rei de Elão e sua patota poderosérrima não estavam satisfeitos, não. Os reinos do norte entraram em Sodoma e saquearam tudo. Levaram os bens da cidade e o povo como escravo. Foi devastador. Só que Kedorlaomer não sabia que no meio desses escravos estava ele, o sobrinho de Abraão, o nosso querido cabeção Ló. Agora o caldo vai entornar para o lado de Kedorlaomer. O resgate. Um dos sobreviventes correu até Abrão e informou sobre a guerra que estava acontecendo e também complementou dizendo que seu sobrinho Ló tinha sido levado como escravo de Kedorlaomer. Em Gênesis capítulo 14, versículo 14 diz: Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Abraão também fez um acordo militar com seus aliados amorreus, Aner, Escol e Manre. Então saiu na cola dos confederados do norte, que estavam retornando para a Mesopotâmia após o massacre. Abraão seguiu os soldados até Dan. De lá, Abraão dividiu-se com seus aliados e atacaram Kedorlaomer durante a noite em 3 frentes. Os reis do norte estavam despreparados e foram humilhantemente derrotados por Abraão e seu exército, e foram enxotados de Canaã até Damasco. E ainda Abraão pegou de volta tudo que eles haviam saqueado dos reinos do Jordão. E foi assim que Abrão, com seus 318 homens, mais os seus aliados, derrotou todo o império mesopotâmico que havia subjugado reinos poderosos, incluindo gigantes, não se esqueça disso, e resgatou seu sobrinho Ló, além de ter libertado os reinos do Jordão. O rei de Sodoma ainda tentou recompensar Abraão por ele ter libertado seu povo, mas o pai da fé recusou a recompensa, para que ninguém dissesse que foi ele que enriqueceu Abraão, mas a glória seria só e exclusivamente de Deus. O que achou dessa história? Se você curtiu, dá o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber histórias incríveis como essa cada vez que lançamos um vídeo novo. Tem histórias muito loucas vindo aí, hein? Fala sério, estudar a palavra de Deus é insano ou não? Muito obrigado de coração por ter acompanhado até aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu!